Nós daremos início ao painel com o tema Agricultura Sustentável. O que estamos fazendo e o que está por vir. Nós convidamos inicialmente para proferir a sua palestra com o tema Saúde do Solo, um novo conceito de fertilidade agrícola sustentável. É com muita honra, senhoras e senhores, que este segundo Fórum Brasileiro de Agricultura Sustentável traz a brilhante palestra com o professor Dr. José Luiz Moreira Garcia. A agricultura biológica, eu tentei definir. É uma nova forma de fazer agricultura que permite ao genoma, que o genoma vegetal expresse toda a sua plenitude, favorecendo colheitas excepcionais de plantas naturalmente saudáveis, imunes às doenças e pouco atrativas aos insetos, além de resgatar a densidade e o valor nutricional dos alimentos. Isso só poderá ser obtido com o devido respeito ao ambiente e trabalhando sempre a favor da natureza, nunca contra ela. Por que densidade nutricional? Porque nenhuma outra forma de agricultura garante isso daí. Caso os senhores não saibam, todos esses movimentos alternativos de agricultura começaram porque estavam insatisfeitos com a qualidade nutricional dos alimentos. Não é porque tinha agrotóxico, não, que na época do Rudolf Steiner nem agrotóxico não tinha. Então, eles estavam insatisfeitos com a qualidade nutricional. E é sempre bom lembrar aos senhores que o alimento foi feito para alimentar. Hoje, o agronegócio transformou um alimento em uma commodity. Uma commodity significa dinheiro. Tudo bem, até aí ninguém é contra. Só que você podia fazer isso nutrindo as pessoas. E eu acho que isso não está acontecendo como eu pretendo demonstrar. Talvez os senhores não estejam enxergando a primeira linha ali. O medo é empregado para controlar as pessoas. Essa capa desse jornal, ele é de 1949. Eu tinha 1 ano de idade. E aqui eles já estavam fazendo terrorismo. Morte por inanição. A guerra química de Nebraska, as ervas daninhas e o papel do 2,4-D como matador. Quer dizer, sempre se incutiu o medo nas pessoas, né? Olha, se você não usar esse produto assim, você vai ter infestação de inseto. Olha, se você não aprovar a reforma da Previdência, o país vai quebrar. A estratégia do medo sempre foi usada para controlar as pessoas. Então, é por isso que você não pode usar a propaganda como parâmetro. Porque nessa época, eles falavam que fumar fazia bem para a saúde. Entendeu? Evidência científica do efeito do tabagismo é o camarada dizendo que, não, beleza, pode fumar à vontade, que não tem problema nenhum. Então, a propaganda, agora essa é a minha favorita. DDT is good for me. Entendeu? Então, desde essa época, o DDT é da Monsanto, desde essa época a Monsanto está tentando te enganar. Não é de hoje, não. É desde essa época. Agora, é importante que nós estamos falando sobre agricultura alternativa e surgem aí várias ideias, como eu vi ontem, a professora Elaine Ingham, que eu conheço desde 99, e ela foi uma das minhas mentoras, né? Eu fui introdutor do princípio que ela criou, o Composti, aqui no Brasil, nos idos de 99, 2000, mas fiquei surpreso com algumas afirmações que ela fez ontem. Sabe por quê? Porque, embora a doutora Helene seja uma cientista de renome, ela não cumpriu com isso daqui, ó. A lei de Lavoisier. Você não pode revogar uma lei física, por mais brilhante que você seja, a não ser que você prove por A mais B que aquela lei está errada, mas essa lei ainda não foi, ninguém conseguiu fazer isso, ela muito menos, né? Não se pode criar
algo a partir do nada. Ponha isso na cabeça de vocês. Se alguém disser que consegue, está tentando lhe enganar. E se você acreditar nele, você vai para o buraco. Ele não, porque você já pagou ele, tudo bem. Né? Não se pode transformar algo em nada. Assim como você não cria nada, você não destrói também algo. É válido nas duas direções. Né? É conhecida como lei de Lavoisier, mas esse fulano, antes do Lavoisier, já tinha observado isso daqui. Hoje o doutor Calegari apresentou um slide bem mais bonito que o meu, mas exatamente a ideia é essa. Essas 3 disciplinas explicam a realidade que nós estamos aqui. Química, física e biologia. Nós estamos aqui no meio. Você tem que explicar a realidade sempre baseado nessas 3 disciplinas. E na agronomia, e em geral, todas as ciências biológicas, sempre usou a biologia e a química. E esqueceram da física. Isso não existe. Não faz parte do currículo de um médico, de um agrônomo, de um biólogo, nada. Não existe física nas ciências biológicas. Que isso é o que cria. Isso cria a planta. Água, irrigação, ar. Peraí, agora já começou a pegar. Não tem sistema de aeração igual você tem sistema de irrigação, né? Mas você precisa na mesma quantidade. E o que é importante, a fração orgânica, isso pode ser discutível, mais, menos, mas enfim, tem que estar presente. Em uma forma que nós possamos confiar nela, numa forma estável, numa forma recalcitrante. Né? Então, eu costumo medir essa parte de aeração do solo com um simples penetrômetro. Existem coisas mais sofisticadas. Hoje, a agricultura de precisão tem esses triciclos que vão medindo, etc. E eu deixo o camarada falar, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Tá bom, um minutinho. Coloquei, só entrou 10 centímetros, vai me desculpar, mas você, né, não está fazendo a coisa correta. Ah, mas eu tenho um plantio direto há 30 anos, há 40 anos. Mas você tem camada endurecida. Né? Não é vantagem nenhuma você ficar se vangloriando que faz plantio direto. Há 30, 40 anos nunca mexeu na terra e a terra tem uma camada endurecida. Certo? Então, vamos à frente. Você tem dicas para evitar a compactação do solo. Isso aqui todo mundo já sabe, diminuir a arações e gradagens. É meio óbvio, por isso que se passou a utilizar o plantio direto. Usar pneu mais largo, rodagem dupla, diminuir a pressão do pneu, máximo de 10 PSI ou pressão mínima recomendada pelo fabricante, diminui a carga do eixo para no máximo até 10 toneladas por eixo, reduzir o tráfego de máquinas e implementos, evitar o tráfego e arações em terrenos úmidos. Em dia que tiver úmido, não trafegue em terreno. O terreno vai abaixar, ele não vai subir de volta. Ele vai ficar lá embaixo. Isso vai levar 2, 3, até mais anos para você endireitar essa situação. Então, deixa passar, perde um dia, 2, e depois você entra fazendo o que você tem que fazer. Rotação de culturas, cultura de cobertura, foi o tópico da palestra do Dr. Calegari. Aração e subsolagem vertical. Agora, presta atenção. Tá? Hoje, nós estamos evoluindo para um sistema que eles chamam de aração vertical. O que é isso? É uma modificação da subsolagem. Você mexe no solo, você corta o solo sem mexer. O solo fica igualzinho, só vai ficar um risco. Você precisa desse risco para romper a camada endurecida. E ao contrário do que todo mundo imagina, que você deve fazer subsolagem quando o terreno estiver seco, não, senhor. Você tem que fazer subsolagem quando o terreno estiver friável, um pouco mais úmido. Para quê?
para quando você passar a haste do subsolador na vertical, mas aí vai criar pé de arado. Justamente pé de arado na vertical é o que me interessa, porque aí aquele rego que você abriu vai ficar aberto, ele não vai fechar de volta. Se você romper com o terreno seco, primeira chuvinha que der, toda aquela argila que ficou quebrada volta para lá, tapa, volta a ficar igual. Então tem que ser molhado justamente para criar aquela camada de compactação dos dois lados. E ali ficar, entendeu? Pelo menos dura mais o serviço. Existem uns descompactadores de solo chamados GTS. Está ficando bem comum essa prática aí. Tá certo? E aí vamos falar um pouco de física. Energia, que é o pulso do solo, né? Nós vamos chegar lá. Toda a matéria é criada da energia, né? Vem da energia. No caso da planta, vem da energia solar, mas também vem da energia que está no solo, né? Da condutividade elétrica. E hoje você consegue medir isso. Você tem medidores que você enfiaste direto no solo, você tem uma medida instantânea. E essa condutividade elétrica, ela está ligada diretamente à atividade biológica. Olha que interessante. Quer dizer, os micróbios do solo conferem energia. É palpável, é mensurável isso daí. Trabalhamos pesado com BRICS, que é uma indicação do sólido solúveis totais na seiva da planta, e quando ele está abaixo de 7 graus e a CE abaixo de 200, você tem pressão de pragas e doenças. O que eleva a CE do solo? Pó de rocha micronizado, ácidos úmicos, ácidos fúvicos. Infelizmente, o adubo solúvel também faz isso. A CE, por isso que eles produzem alimentos, eles conferem energia também. Nunca ouviu dizer que você faz dinamite de nitrogênio? É energia, certo? Outro dia pegou fogo lá em Santos, numa fábrica daquela lá, ficou uma semana pegando fogo, não apagava de jeito nenhum. Imagina a quantidade de energia ali, né? Energia. O adubo químico é um pacote de energia também, e deve ser visto assim. Tanto é que explode. Para pulverização foliar, nós temos que também olhar a condutividade elétrica, que já é outro departamento, não é solo, mas é planta. Reprodução, ou seja, você quer dar uma mensagem reprodutiva para a planta, trabalha nessa faixa de condutividade. Então, são conceitos novos que você tem que tentar incorporar. Hoje você mede facilmente. Você pega essa haste, coloca ela aqui, no solo, leitura direta. Tá? Você mede um solo, você mede uma solução de pulverização, enfim. Então, ainda dentro da parte de física, em que nós queremos avaliar melhor o solo, nós temos aí testes para analisar a saúde do solo. Uma medição indireta é a respirometria, que dá uma indicação indireta da qualidade, quantidade de vida no solo. Teste de infiltração, teste de densidade, condutividade elétrica, acabei de falar isso. Nível de nitrato, nível de amônio. Olha, hoje você mede nitrato dessa forma. É um medidor japonês portátil, de alta precisão, te dá leitura direta em ppm. Eu meço nitrato de seiva de planta. 3 gotinhas aqui dentro é o suficiente. Certo? Isso você faz com cálcio, isso você faz com pH, isso você faz também com a CE da seiva. Você quer saber a CE da seiva? Você tem isso daqui. Você faz para o potássio, você faz para o magnésio. Então nós temos como agrônomo, nós temos que lançar a mão disso daqui, gente. Entendeu? A análise de solo é bom, mas não é tudo. O solo é só um começo. A análise de solo é um começo.
Dali para frente, você tem que monitorar a lavoura e tomar as decisões baseadas nessas medições que você faz semanalmente na sua lavoura. E se tiver sobrando nitrato, você vai ter um problema. Eu vou dizer qual é, mais lá para frente. Contagem de minhoca, isso já é bem mais fácil, né? Mas contou minhoca. A minhoca está em níveis elevados ou estão aparecendo, significa que dali para baixo está tudo bom. Agora, nós precisamos urgentemente de um índice para medir a sustentabilidade, né? Nós estamos falando de agricultura sustentável. Para mim, é o humus na matéria orgânica. Você não tem nenhum laboratório que faça isso. Eu liguei lá na Embrapa Solo, no Rio de Janeiro, mandaram eu comprar uma publicação. Eu perguntei, vocês fazem? Não, nós não fazemos. Aparentemente, ninguém quer fazer esse teste. Deve ter algum reagente ali que é ruim de trabalhar e os laboratórios ficam empurrando com a barriga. Ninguém quer mexer com humus. Tá? Então, esse é um problema que a pesquisa, né, vai ter que solucionar para a gente, porque é o melhor médio. Isso é o que a doutora Helene falou para vocês jogarem no lixo ontem. Eu não joguei, não. Só que eu agreguei mais um. Ó. Solo mineral, é isso que eles falam para vocês, tá? O pH neutro é o ideal. Mas no solo orgânico, olha como é que ele se deslocou para o 5,5 aqui, ó. Então, as realidades mudam. Não existe nada, sabe? Verdade nenhuma escrita em pedra. Tudo muda. Né? É que o pessoal trabalha só de um jeito, não trabalha do outro. Isso é um trabalho científico. Né? Toda vez que você vê uma transparência minha, olha o rodapé que você vai ver da onde eu tirei essa informação. Nada saiu da minha cabeça. Se saiu, o meu nome vai estar ali embaixo. Fotossíntese. Se chegar algum vendedor de adubo para vocês falando de fotossíntese, deve ser um cara bom. Mas acredito que vocês nunca tiveram essa oportunidade, né? Ninguém fala de fotossíntese. Mas sabe por quê? Eu vou mostrar. Por causa disso, olha, 95% do peso da lavoura é originário da fotossíntese, e só 5% desse peso é proveniente do solo. Para que ele vai falar de fotossíntese? Ele vai ensinar você a voar? Não. Entende? Mas é importante também que esses 95 só vão acontecer em função desses 5 também. Mas é sempre bom lembrar, né? Certas coisas você tem que lembrar. Composição elementar das folhas de milho. Para comprovar aquilo que eu falei no slide anterior. Fui lá atrás, 1924. Ah, mas é uma informação muito velha, mas tudo bem, depois eu vou mostrar uma mais nova. Olha aqui. Então, você precisa mais de oxigênio, depois carbono, depois hidrogênio. Olha que beleza. O silício vem logo após. Tanto se falou de silício nesse encontro, né? Olha que bonito. Depois vem potássio, nitrogênio, cálcio, enxofre e magnésio. E o fósforo vem lá embaixo, lá na rabeira. Entendeu? Isso é ciência. Isso não é chute, não. Composição elementar do tecido vegetal, já de 93. Mesma coisa. Oxigênio, carbono, hidrogênio, 95%. E aí depois você precisa de outras coisas, mas o silício é um dos que você precisa mais, tá? Senão as coisas não acontecem. Por que a academia, por que os acadêmicos até hoje não conseguem ver essa verdade cristalina? Né? Outra coisa, por que eu defendo no solo uma proporção de 1:1 de fósforo para enxofre? Já tá dito aqui, ó. Você precisa olhar as coisas e olhar e entender, né? Avaliação do carbono do solo. Nós precisamos urgentemente que a Embrapa nos ajude, porque os métodos de análise do solo da agricultura convencional já não atendem mais. Medir matéria orgânica e não diferenciar entre matéria orgânica e humus não serve mais.
Você pegar a matéria orgânica, calcinar, né, medir diferença, sei lá, com o método que o camarada usa, e dizer que tem X% de matéria orgânica, mas não dizer quanto é porque o humus é que é o sustentável. A matéria orgânica, não. Uma palha de milho não é sustentável. O humus vai ficar vários anos no teu solo, se você não detonar com ele. Olha que interessante. Plantio direto aumenta o teor de matéria orgânica. Todo mundo sabe disso, mas só não sabe que não aumenta o teor de humus. Então eu pergunto, é sustentável? Na minha forma de ver, não. Tem que aumentar o teor de humus. Somente o aumento do teor de humus favorece a sustentabilidade ao longo prazo. O humus é o melhor índice, isoladamente é o melhor índice. E o objetivo da sustentabilidade é se aumentar o teor de humus do solo. Ponto final. É simples. Não tem, vamos correr atrás. Se não der, deixa eu ver uma coisa. Se não der, faça pelo menos relação carbono-nitrogênio do solo. Tem que estar 10:1. Já quebra o galho. Você precisa ter parâmetros para te orientar. Não? Muito bem. Terra preta de índio aumenta a produtividade do solo, sequestra carbono. Precisamos mudar essa mentalidade de que só sequestro de carbono é feito em folha. Você pode sequestrar muito carbono na terra. Entende? E é para lá que ele tem que voltar. Por incrível que pareça, porque nós tiramos ele de lá. Ele tem que voltar para lá, não para fora. É sustentável o biochar? É, porque até hoje, mediu, deu 2.500 anos. Pode ser que daqui a 2.500 anos a gente chegue à conclusão que ele dure 5.000 anos, mas até hoje ele tem 2.000, então é sustentável. Você pode produzir energia no processo de pirólise, aumenta a capacidade da ACTC do solo, reduz a emissão de gás do efeito estufa, porque ele vai estar... do papel do biochar é criar humus no solo. Então, nós precisamos disso. Ah, mas onde é que eu vou arranjar tanto carvão assim? Gente, o professor Calegari deu a solução. Usem a sua imaginação. Nos Estados Unidos eu vi gente micronizando o carvão. Você pode injetar carvão micronizado num pivô central. Usa a imaginação. Tem todas essas vantagens aqui. Aumenta a retenção de água. Olha, para micro-organismo de solo, é o verdadeiro BNH. É a minha casa, a minha vida do solo, do micro-organismo de solo. São aquelas casinhas, entende? Ali vai ser habitada por bactérias e tal. É fantástico isso daí. Qual a diferença? Terra preta de índio, biochar. Existe um lugar no Acre, onde o abacaxi, que eles colhem, é numa propriedade lá, determinada, pesa 15 quilos. 15 quilos. Você tira aquela planta de abacaxi, planta em outro lugar, ela volta para o normal. Ou seja, não é genético. É alguma coisa que tem naquele solo. Eu gostaria, mas devido à idade e outros problemas, inclusive fundiários, não me permitem de ir até o Acre estudar, mas eu gostaria de ir até lá. Entendeu? Eu gostaria que a Embrapa também fosse, organizasse uma expedição, ir lá, pegar esse solo, tentar analisar o que tem aquele solo, guarda um segredo, gente. Se a gente conseguir desvendar esse segredo, cai por terra esse negócio de transgenia, você não precisa de transgenia. Nós estamos utilizando 50% do genoma das plantas, já estamos querendo modificar ele, porque estamos insatisfeitos. Primeiro vamos explorar todo o genoma. Quando ele já não estiver mais dando conta do recado, aí você vai e modifica, mas por enquanto é muito cedo. Esse conceito que o professor Albrecht, ele escreveu um artigo que ficou para a história. O título é Insoluble Yet Available. Significa insolúvel, porém disponível. É isso que a gente precisa na agricultura sustentável. Nós não queremos saber de nutrientes na forma iônica, solúvel. Por quê? Se der uma chuva, vai tudo embora. Eu quero alguma coisa que seja
insolúvel, porém disponível. A nanotecnologia com a micronização nos permite isso. Você reduz um determinado... Vamos pegar, por exemplo, guano, que é fósforo e cálcio. Você reduz o guano a uma partícula nanoescala e você tem exatamente uma coisa que vai ser insolúvel, mas vai estar disponível. Não vai ser lavado com chuva, né? Termofosfatos magnesianos preenchem esse requisito. Pó de rocha também. Pó de rocha, ele é insolúvel, porém disponível. O que interessa... Então, quando o Albert escreveu esse artigo, o pessoal do adubo falava, mas... e eles foram um dos primeiros proponentes do uso do silício, né? Mas o silício é insolúvel. Então, ele falava para as pessoas o seguinte: fala para a viúva do cara que morreu de silicose, que o silício é insolúvel, porque solubilizou no pulmão dele, e foi isso que criou a silicose. Então, você vai falar isso para a viúva dele. Para mim, você não precisa falar. É o que acontece, uma coisa insolúvel, uma bate no organismo vivo, as secreções, ou seja lá o que for, dissolve aquilo ali, é isso que a gente precisa. A mesma coisa acontece na raiz da planta, acontece no teu pulmão. Se você respirar um pó de rocha, você vai ter silicose. Portanto, eu recomendo todo mundo que for trabalhar com pó de rocha, use máscara, tá? Não é porque é natural que... né? Ainda mais se for micronizado, tá? Oi? Biológico versus químico. A agricultura química baseia-se no medo das pessoas. Ela te instila o medo para você recorrer a ela, tá? Então, é sempre uma atitude reativa. Você está reagindo a um inseto, vamos matar. Tal coisa, uma erva, vamos matar, entendeu? E assim sucessivamente. A biológica é o oposto. Ela é proativa. Baseia-se em trabalhar com a natureza ao invés de contra, de forma preventiva. Então, não usem os biológicos como vocês estão acostumados a usar os produtos químicos, tá? Não usem eles de forma reativa. Previna, antes que aconteça, você já tem que dar uma inundadazinha no ambiente para que, se vier lagarta, você está protegido. Muda, é um outro enfoque, né? O medo, frequentemente, se transforma em fascínio. E esse fascínio leva à justificação dos abusos sobre o meio ambiente, buscando sempre uma explicação, desculpa. Mas se eu não usar produto químico, nós não alimentamos o mundo, né? Mas sem glifosato não dá, entendeu? É o contrário. Como é que dá com o glifosato? Isso aqui quero que alguém me explique. Porque ele já está na água, no ar, em todo lugar, né? Ele tem produto orgânico, não tem mais produto orgânico. A verdade é essa. Até o orgânico tem glifosato. Não existe justificativa para se agredir o ambiente e ir contra a natureza. Ponto. Adequado versus inadequado. Você faz as coisas de duas maneiras, ou faz certo ou faz errado. Não tem outra forma de fazer a coisa. Meu solo está equilibrado. De que jeito? Explica para mim, o que é equilíbrio? A planta está equilibrada, ela não vai pegar praga. Mas sim, o que vem a ser esse equilíbrio? Não? A nossa tarefa é demonstrar o que é bom para você, também é bom para o meio ambiente. Envolve uma mudança de paradigma que inclui o reconhecimento que existe um solo e que esse solo é vivo. Se você não mudar a cabeça, você vai continuar perguntando como é que nós vamos fazer agricultura sem glifosato. Entendeu? Se não mudar a cabeça, não implica essa mudança de paradigma. É a base de todas as decisões de gerenciamento da fertilidade. E eu não conheço ninguém que tenha tentado essa via que nós estamos procurando aqui, que tenha se arrependido e voltado. Então, eu creio que nós estamos no caminho certo. Tá? Poder do equilíbrio, o equilíbrio pioneiro nesse conceito foi o professor William Albert. Tem que voltar a falar dele, porque eu sou fã de carteirinha, que
lançou o conceito de equilíbrio das bases, tá? Bases trocáveis, cálcio, magnésio, potássio e sódio. Ninguém analisa sódio, mas eu acho bom começar a analisar, porque se tiver acima do... Aqui, por exemplo, em Mato Grosso, eu tenho visto solos com 1% de potássio na saturação de base. Eu não sei quanto ele tem de sódio. Se tiver mais de sódio do que potássio, ele tem um problema, porque a planta absorve o sódio de forma equivocadamente, porque os dois são bem semelhantes, né? Agora, com solo com CTC abaixo de 5, esses níveis não são muito relevantes, não. Em solos com elevada CTC, 20, que é muito difícil, mas existe, também não. Campeão de produtividade de soja, região sul, 2016-17, SESB, que é o Centro de Estratégia Soja Brasil, Marcos Seites, Guarapuava, Paraná, 149 sacas de soja por hectare. Isso me leva a crer que o genoma da soja esteja ao redor disso daí, ou talvez um pouco mais, tá? Se eu estou colhendo 50, eu estou colhendo 1/3. Se eu estou colhendo 70, eu estou colhendo metade. É com isso que nós temos que parar e nos ater. Ele aqui está fazendo uso daquela técnica que eu falei, que é aplicador do GTS, né? Aração vertical. Tá? Mas o mais importante é isso aqui, ó, em 30% da fazenda subsolar já pôs. Saturação por base dele é 80%. Você não sabe quanto tempo eu ouvi esse pessoal do Sul falar, mas se você levar a saturação de base de um solo tropical, que é outra coisa que eu quero que alguém me explique, o que é solo tropical? Eu conheço o solo, tá? Solo tropical, não, é o quê? Um solo de tanga, sabe, de cocá. O que é isso, solo tropical? Solo é solo, PT, ponto. Entendeu? Então é o seguinte, não, você não pode levar acima de 50, de 60, porque o solo vai desestruturar. Fala isso para esses camaradas aqui que bateram o recorde da soja, velho. Eles têm 80% da saturação. Agora, o mais importante é isso. 15 de magnésio, 5 de potássio. O que é o outro, o restante? Provavelmente cálcio, né? E qual é o nome disso? Método Albrecht. 80 anos depois que ele apresentou esse trabalho num congresso de solos, no dia que Hitler invadiu a Polônia, na Europa, ele apresentava aquele equilíbrio dele, baseado em pesquisa dele e dos alunos dele de pós-graduação, entendeu? Então, eu fico satisfeito porque esse pessoal da Sérgio, eles são engenheiros, formados lá em Piracicaba, né? E fizeram engenharia reversa. E os agrônomos vão ter que se acostumar com essa palavrinha nova, no vocabulário deles, engenharia reversa. Eu não quero saber o que eles fizeram. Eu vou pegar a produção e vou... O que você fez? Você arou? Isso chama engenharia reversa. Chegaram lá, não. Agora vamos fazer igual para tentar ver se consegue a mesma produtividade que ele, né? As relações dos nutrientes do caldo. Isso aqui é equilíbrio. Você tem que falar em equilíbrio, mas você tem que dar parâmetro para as pessoas. Não é simplesmente chegar e falar, o solo tem que ser equilibrado, PT, saudação. Né? Tem tudo isso daí. Fósforo, enxofre. Enxofre é o alimento mais negligenciado do solo. 10 dicas para a terapia do solo. Nunca aplique calcário se o boro estiver abaixo. 0,7 ou menos, você poderá estar perdendo tempo e dinheiro. Não vão fazer igual o pessoal da Fundação Mato Grosso, que agora publicou um trabalho sobre boro. Eles tinham 0,7 de boro. E fizeram um estudo num solo com 0,7 de boro. Jogaram o zero deu melhor. O 2 já foi excesso, né?
O quarto, pior ainda, ele concluiu que não se deve jogar boro no solo. Não, mas só que ele esqueceu de um pequeno detalhe, ele já tinha 0,7 no solo. Né? Então, ele tinha que complementar para atingir... E outra coisa, o que vai me provar você botar 32 ppm de boro no solo? É a mesma coisa você dar um tiro de 12 no peito do cara para provar que ele morre. Né? Morreu tudo. Né? Acima de 8 quilos já foi tudo para a cucuia. Então, esse é o nível de pesquisa que a gente tem no Brasil. Infelizmente, eu sou obrigado a falar isso. De fundações privadas aí que tem que ajudar o produtor. Então, atrapalha mais do que ajuda. Calcário, toma cuidado. Né? Você só aplica calcário em função da CTC, né? Não vai com tudo, pega leve. O fosfato de rocha, termofosfato, produz os melhores efeitos a longo prazo. Pode até perder no primeiro ano, mas ganha no segundo, no terceiro, etc. Você tem boro. Boro ele é carregado eletronegativamente. Você tem a argila do solo, é carregada eletronegativamente. Se você jogar negativo com negativo, você sabe que não dá certo. Tá certo? Eles se repelem. Por isso que você não consegue fixar boro no solo. Você só fixa boro no solo se você tiver matéria orgânica ou humus. Tá? Então, eu recomendo que a pessoa complexe o boro com ácido úmico. Pelo menos ele vai tirar o maior proveito desse boro dele. E como fonte, olha aqui, como fonte de potássio, gente, agora eu não sabia, tem até um produto novo lá chamado Super K, se eu não me engano, está ali fora no stand. Existem fontes alternativas, tem um chamado Ecocil, uma coisa assim, tem Super K e tem sulfato de potássio. Quando for fazer o custo do sulfato de potássio, não se esqueça que o sulfato de potássio tem 20 e tantos % de enxofre. Põe isso na conta, porque a tonelada do enxofre está em torno de R$2.000. Tá? Molibdênio, mas não vai aplicar molibdênio se não tiver o resto. É um detalhe, né? Certo? E MAP-DAP tenta fazer sempre com ácido úmico, para tamponar, né? E reter aquela retrogradação que ocorre com o fósforo. Mais na frente nós vamos ver isso. O Matos também facilita você ter ferro disponível em solos arenosos, solos leves. Né? Quando você tem alto teor de matéria orgânica, tudo isso aí cai por terra. Pronto. Você tem matéria orgânica alta, bom, aí você pode esquecer e vai pescar. Aí você esquece tudo isso e vai pescar. Não tem coisa melhor na vida. E essa é a forma que eu vejo, que eu creio que as coisas aconteçam. E não NPK. NPK é uma forma totalmente artificial, foi feita para vender adubo, foi feita com os devaneios do Justus von Liebig, que analisou só semente de grãos de trigo, em vez de analisar a planta toda, com folha, com rama, com raiz, e chegou a essa conclusão que precisa de fósforo e potássio. Então, veja bem, ele viu que precisava de silício, mas ele falou, não, mas silício já tem no solo, então não precisa. Tudo começa com o boro. Na verdade, começa antes disso com o enxofre. Essa é uma visão antroposófica do Steiner. Tudo começa com enxofre. Então, o enxofre vem antes disso daqui tudo, por isso que ele não está mencionado aí. Depois você tem o trio boro, silício e cálcio. São os 3 construtores. Por que o boro está ali? Porque ele é importantíssimo, ele dá pressão. Ele te dá pressão. Quantas vezes vocês já pegaram só para citar um exemplo, um morango, ele vai estar oco por dentro? Né? Aquilo é falta de boro. Tudo que tiver oco por dentro é falta de boro. A planta não teve pressão para encher aquilo ali. Eu nunca vi, mas já me disseram que se o teor de boro for adequado, até a planta do arroz, aquele talo do arroz, vai estar preenchido. Eu acredito. Porque eu já vi boro rachar casca de árvore, então, né? Ou ouvi falar de fonte fidedigna, né?
Então, você tem boro, silício e cálcio, são os 3 construtores. É como se for fazer um prédio. Você coloca todos os tijolos e vigas, etc. Só que aí você vai botar depois o painel solar, que é da onde vem a energia. O painel solar vai vir com o nitrogênio, 4 nitrogênio para 1 de magnésio. Que a clorofila é um átomo de magnésio, 4 de nitrogênio. Depois você tem o fósforo, que é quem dá energia para que isso tudo aconteça, é a moeda, né, corrente. O carbono para fazer todas as estruturas. E quem segura essa parada toda, que não está incluída em nenhuma molécula, mas com a força de um eletrólito que ele é o potássio. Então, essa é a forma, esse conceito dessa pessoa, chama-se Hugh Glover, um consultor biodinâmico que mora na Austrália, que eu pretendo algum dia, se puder, trazer ao Brasil. Bom, vocês lembram, então, o Steiner falou que é o princípio de tudo. Mas vocês viram que lá você precisa de oxigênio. Para cada... Bom, o enxofre só entra na planta na forma de sulfato. Cada átomo de enxofre que eu coloco dentro da planta, eu coloco 4 átomos de oxigênio. Então, ele também me dá oxigênio. E o oxigênio é aquilo que nós vamos usar para fazer a planta, né? Tá certo? Ele é um solubilizador de proteínas. Se você tiver proteínas no meio aquoso, isso chama a série de Hofmeister, um químico alemão que viveu em 1700 e pouco. Pouca gente conhece. Já caiu em desuso, ficou muito... Mas essa série é conhecida porque ele diz o seguinte: o que faz flutuar proteínas e o que faz decantar proteínas, o oposto, né? São os cátions, né? E é importante você ter sempre sulfato na seiva para que as coisas consigam se movimentar dentro da planta, né? Quem já foi a Poços de Calda e tomou um banho daqueles de imersão lá, daquela água sulfurosa, você vai sair todo limoso. Isso é o que o enxofre faz. Ele é como se fosse um lubrificante, entende? E você não sintetiza nada de proteína sem enxofre. Nada, porque esses 2 aminoácidos estão presentes na maioria das proteínas. Falou em proteína, falou em enzima. Enzimas são proteínas, né? Sem enzima nada funciona. Isso é muito importante. Você precisa de uma parte de enxofre para 12 de nitrogênio, senão o nitrogênio se perde. E esquece, não é o cultivo errado do solo que destrói o carbono, nada disso não. Antes disso acontecer, o excesso de nitrogênio já fez o serviço dele. Excesso de nitrogênio detona toda a matéria orgânica do solo, inclusive o humus. Entendeu? Então não é você arar ou gradear, isso daí, comparado com o dano que é feito pelo excesso de nitrogênio, não é nada. Excesso de nitrogênio detona. E sem isso daqui, eu não consigo ferredoxina e vão acontecer algumas coisas que eu estou vendo, a gente já não... Isso aqui é importante, porque isso aqui chama-se atrofobiose em um único... É uma coisa que todo mundo fala em trofobiose, mas não passa de um mantra. Trofobiose é um mantra. Proteólise, proteossíntese. Proteólise, proteossíntese. Nada disso, nada a ver. Começa com o nitrato, que a planta tem que absorver. Não é como a Helene falou antes, que você precisa do nitrato, a planta precisa do nitrato em pequenas quantidades, não em grandes quantidades, pequenas. A relação é 3 de amônia para 1 de nitrato. Para contrabalançar o pH da célula, eu quero ver. Certo? Isso é que dá o cara estudar microbiologia, não estudar nem química, e nem agronomia, e querer ficar dando pitaco, como ela ontem deu naquela palestra, entende?
Absorver o nitrato, tem uma enzima chamada nitrato redutase que precisa de uma outra, um ativador que vai ferro, enxofre, mais 4 enxofre, que são 4 moléculas de cisteína. E energia, porque sem açúcar você não consegue fazer. Para transformar o nitrato em aminoácido em proteína. O inseto não é atraído por aminoácido, ponto. Ele é atraído pelo nitrato que acumula aqui, ó, fica aqui acumulado, formando o que a gente chama de proteína não proteica, que vai intoxicar até gado que come. Se gado comer uma silagem com excesso de nitrato, vai ter problema. Você também, se comer uma alface com nitrato, vai ter problema. Tanto que nitrato está sendo monitorado assim na Europa hoje. O pessoal está de olho, né? Não quer saber nitrato. E lá na Nova Crop Control da Holanda, ele disse que o acúmulo de nitrato favorece a presença do mildioídeo. Eles podem até dizer com quantos dias. Se você não mudar até o manejo, tantos dias você vai ter mildioídeo. Falta de boro. Olha aqui, não enche as coisas. Pressão de seiva. Silício. Agora, vamos nos deter, porque isso não foi eu que disse. Isso daqui foi dito por uma pessoa chamada Emanuel Epstein, um dos maiores fisiologistas vegetais do mundo, da Universidade da Califórnia, Davis. Tá? Isso daqui é um sumário desse trabalho de revisão, que tem 140 referências bibliográficas, ou seja, ele escreveu, mas se baseou em 140 autores. Então, uma autoridade citando outras autoridades. Tá? O primeiro coisa... As plantas têm silício na sua composição em níveis comparados a potássio, cálcio, magnésio, enxofre e fósforo. Ponto final. Quem falou isso? Emanuel Epstein. Não gostou? Vai lá e vamos ver quem sabe mais. Tá? Mas ele falou. E eu acredito mais nele. Tá certo? A maioria do silício é absorvido e depositado como sílica amorfa ou fitólito, que está muito associado à parede celular. E o Eduardo apresentou aqui dados interessantíssimos em que ele mostra que a rocha, né, as bactérias solubilizando o silício, primeiro ele passa para a forma amorfa, depois provavelmente deve passar para a forma solúvel, porque é assim que ele é absorvido pelas plantas, e depois ele sobe pela seiva, né? E vai sendo depositado como sílica amorfa. Quer dizer, ele é desconstruído e a planta constrói ele de volta no interior da planta. Olha que interessante. Translocação afeta positivamente o crescimento e desenvolvimento de várias plantas. Gente, eu não sei que mais prova vocês precisam. Folhas bem posicionadas para interceptação da captação solar. Lembra que eu falei que é energia? Por que produz mais? Porque ela capta mais, é uma planta mais eficiente. Ela vai absorver mais energia, ela vai produzir mais massa. Energia igual a MC2. Acabou. Entende? É isso que o silício proporciona. Frequentemente alivia, algumas vezes elimina o efeito adverso do excesso de fósforo. Olha que coisa boa. Agora, isso aqui todo mundo sabe. Aumenta a resistência, tal, os insetos comem menos, tem menos pressão de doença. Mas aquelas outros 5 pontos ali também são muito importantes, e é bom que vocês fiquem com essa ideia. Cálcio é o mais atuante no solo, né? Ele tem 3 esferas de ação, o cálcio. O cálcio é importante para a planta, o cálcio é importante para a estrutura do solo, ele flocula o solo, o cálcio é importante para a microvida do solo. Eu quero ver vocês terem nodulação se não tiverem cálcio. As bactérias nodulantes todas gostam de cálcio. Tá? E é costume, esse fulano aqui falou o seguinte, cálcio é o caminhão que transporta todos os minerais
para dentro da célula. E o boro é o motorista. Então, se não tiver motorista, nós tivemos um exemplo recente aqui na história do Brasil. O que acontece? A mesma coisa acontece na planta. Sem motorista, o caminhão não anda. E o caminhão, tá certo, é o cálcio. Então, ele tem que ter prioridade, certo? Boro e silício é importante para a construção da planta. Muito bem. Eu não tenho muito tempo, só tenho 5 minutos. Então, veja só. Dados da SESB, as maiores produções de soja foram onde você tem a saturação de cálcio na CTC, foi maior, né? Então, isso daí não dá para você discordar desse tipo de coisa. Nitrogênio, demais queima o fósforo. Veja bem, o fósforo que você usa, ele funciona no estágio 1 e 2. Também precisaria no 3 e 4, mas quando chega aqui, ele já está todo bloqueado no solo, se não tiver microvida. Entendeu? Então, sai fora de fosfato solúvel. Para que você quer fosfato solúvel? Carbono, glomalina, humus, é isso que nós queremos no nosso solo. Aumento de 1% na matéria orgânica significa quantidade extra de 170 mil litros de água pode ser armazenada por hectare. 1% se liga a 132 toneladas de carbono no solo. Essa é a maneira de você fixar carbono. Essa é a maneira de você contrapor o efeito estufa. Criar humus no solo. Quem vai propiciar isso? Pó de rocha, cultura de cobertura, uso de micro-organismos. Entende? É isso que vai fazer isso daí. Ainda dá tempo de salvar. Se correr, você salva. Se deixar na mão dos caras, não. Potássio, o Soil Food Web, da qual a Helene participou, né? Existe toda uma coisa intrincada aqui, uma inter-relação intrincada. Isso é importante, isso é importante. A ponte microbiológica. Nós fomos projetados, nós temos um microbioma interno. E, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Quando você come um alimento, ele não está dentro de você. Ele só passa para dentro de você quando ele transpõe a sua barreira intestinal. Tá? E quem faz esse trabalho? Justamente a microbiota intestinal. A planta tem a rizosfera, é a mesma coisa. Né? Então, essa é uma ponte que existe entre a planta e o mineral. Certo? Então, evoluíram desse jeito, bilhões de anos. Quanto maior for a diversidade, maior vai ser a utilização desses minerais do solo. As plantas foram programadas, evoluindo para tornar os minerais biodisponíveis aos seres humanos. Não é à toa que 98% dos minerais derivados das plantas são biodisponíveis. Eu não preciso tomar leite para ter cálcio. Eu não tomo leite. Tá? Que me perdoe esse produtor de leite, eu não tomo leite. Eu como vegetais de cor escura, brócolis e tal, que tem muito mais leite disponível. Não é porque tem cálcio que ele vai ser disponível. O cálcio vegetal, ele vem numa forma quelatizada para você. E a venda maciça de suplementos, como o Bernardo mostrou ontem, né, é uma prova disso. Por quê? A ponte que existe entre a planta foi bombardeada. Detonaram com essa ponte. Um dos responsáveis por isso chama-se cloreto de potássio. Esse é um dos principais detonadores é a dinamite que explode a ponte. Quanto maior for esse dano causado a essa ponte, maior será a necessidade de resgate químico. Pronto, você destruiu aquela conexão, né? A planta vai estar à mercê, né? Aí você vai ter que entrar com produto químico solúvel, aí vai dar inseto, aí você vai ter que entrar com inseticida, vai dar fungo, você vai ter que entrar com fungicida. Os atores do solo, só
para encerrar, depois eu vou ler umas linhas ali. Bactéria, o maior receptáculo de nitrogênio da face da Terra. 5 de carbono para 1 de nitrogênio. Significa 16% de nitrogênio. Nada no mundo tem essa quantidade de nitrogênio. Um protozoário tem 30 para 1. Ele comeu, e o protozoário come a bactéria. Ao comer a bactéria, ele supre toda a necessidade de nitrogênio, mas aí fica faltando 25. Né? Ele tem que comer mais 5. Mas aí fica sobrando 5 nitrogênios. Se ele não descartar, aquilo é tóxico para ele. O nitrogênio é um elemento tóxico. Tanto é que a gente urina, né? E na urina elimina a ureia, através da ureia. Muito bem. Ao eliminar, ele está eliminando o nitrogênio amoniacal. Você tem fábricas de nitrogênio no teu solo. E isso daí é que é uma pena que a gente não tem tempo, mas você vê aqui, por exemplo, os protozoários chegam a ter números significativos no solo. 60 mil tipos, 3 versões. Tá. Ele está para uma bactéria, assim como uma melancia está para uma ervilha. Ele pode comer ervilha o dia inteiro que não vai dar dor de barriga, né? Chá de alfafa, enfim. Veja só, isso é o futuro. Com micorriza, sem micorriza. Você vê que até a carência de fósforo eliminou, né? O mesmo substrato. Isso daqui é uma planta de pino, né? Isso daqui é a raiz. Mas olha onde vem a rhizosfera. Tá? Isso é que a gente precisa resgatar. Isso é que vai ser a agricultura do futuro. Nós estamos apenas começando, né? Ectomicorriza, bioestimulantes, entendeu? E eu quero encerrar com essa foto e depois ler umas linhas aqui. Esse produtor, ele estava a ponto de desistir de plantar milho, porque tinha uma mineradora vizinha a ele e estava contaminando a terra dele. Ele já vinha de 2 safras negativas e tal. Aí um vendedor de hidrolisado de peixe falou para ele, olha, usa 35 litros por hectare. Mas ele usou aquilo que exatamente que a nossa amiga Helene ontem falou para nós, more on. Então ele foi more on e usou 50 e pouco, e vocês viram o milho aí. 50 litros, mais nada, porque ele já tinha tudo no solo dele, vem plantando há quantos anos. Entendeu? Não que o milho tenha que ter essa altura, mas, poxa, não.